E eu acho muito importante estar fazendo esse trabalho hoje em dia, porque nós realmente vivemos em uma conjuntura que está bem explícita no título da minha fala hoje, que é entre a política do ódio e a política do medo. Nós estamos aqui em setembro de 2018, as eleições estão pouquíssimas semanas aqui da gente, e é só isso que se fala, e são esses afetos, esses sentimentos que estão sendo mobilizados. Eu sou uma pessoa que, como vocês ouviram falar, eu vim da economia, então eu não trabalhava com essa coisa de conceitos de afetos, mas eu sempre tive muita afinidade com a sociologia. E aí, à medida que minha carreira acadêmica foi progredindo, eu comecei a descambar para o lado da psicanálise. Pensar um pouquinho como que conceitos que vêm da psicanálise nos ajudam a compreender a psicologia social política. Então não é simplesmente questões de como grupos se comportam, comportamento de manada, por exemplo, uma coisa que meus alunos sempre mencionam, se as pessoas estão em euforia, se estão em alvoroço, mas como que isso nos faz interpretar a realidade política também. Então não somente o nosso comportamento. E a gente está numa conjuntura em que a gente tem esses dois afetos que são centrais, que é o medo e o ódio. E eles são mobilizados, quer dizer que a gente não está simplesmente sentindo medo e ódio na conjuntura em relação aos inimigos políticos que estão postos por aí. Quer dizer que eles estão sendo mobilizados por atores políticos, e aí esses atores políticos usam esses afetos para construir novos inimigos, para trazer ideias pra gente, características sobre quais seriam esses inimigos. E aí a nossa política está muito pautada pelo outro e não por aquilo que a gente quer construir. Que tipo de sociedade que a gente quer fazer hoje. Isso tem muito a ver com algo que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que está sempre na boca das pessoas, está no jornal e foi muito presente ali em junho de 2013, especialmente nas redes sociais. Que vocês provavelmente já ouviram falar que a gente está numa crise de representação. Já ouviram isso? Tem uma crise de representação na sociedade hoje. E outras pessoas falam, há um déficit democrático. As lideranças políticas que estão aí não nos representam. Em junho de 2013, a gente chegou ao ponto que haviam faixas, especialmente ali em São Paulo, pessoas falando, não me representa, ou pessoas falando, nós somos a rede social. Quer dizer que as pessoas tinham uma ideia de que, já que a nossa voz não está sendo ouvida nos outros espaços, talvez nas redes sociais sim. Então trazia um pouco de alento essa situação. E aí depois, muita gente foi perceber que não era bem assim, porque a rede social não é um espaço neutro. A rede social é regida por códigos, por algoritmos, e isso vai permitir que algumas mensagens cheguem mais longe que outras. Isso também vai influenciar como é que a gente recebe essas mensagens. O WhatsApp hoje em dia é uma grande ferramenta de mobilização, para o bem ou para o mal. A gente teve uma greve dos caminhoneiros esse ano que foi organizada majoritariamente através do WhatsApp, e a gente viu o impacto que isso teve na nossa realidade, no nosso dia a dia. Foi uma coisa que inclusive fez com que as pessoas prestassem atenção no valor do trabalho do caminhoneiro, né? Porque parecia ser um trabalho invisível, as mercadorias chegavam até a gente ia ali no supermercado ou ia no posto de gasolina abastecer e ninguém pensava qual que era a relação de trabalho que estava por trás disso. Que é uma coisa interessante para a gente pensar, porque lá no primeiro capítulo do volume 1 do Capital, o Marx está falando disso, que a gente costuma trabalhar que é o capítulo mais difícil do Capital. Vocês estão em ciências sociais, estão ouvindo falar de Marx na sala de aula, aí tem os professores que estão passando diretamente Marx, aí quando às vezes chega e fala assim, nossa, o professor passou justamente esse capítulo, você pode saber que vai ser difícil. É um capítulo muito difícil, porque é realmente um capítulo sobre a mercadoria que explica todas essas relações de trabalho que estão aí escondidas e a gente não percebe porque a gente está vendo só a troca. Você troca por um valor, né? E aí de onde vem o conceito de fetichismo da mercadoria do Marx. E através de uma organização, através da rede social, do WhatsApp, os trabalhadores pararam e a gente percebeu essa relação de trabalho que estava ali. E
a gente pensa, nossa, então há muito valor nisso aqui. Mas também há outras coisas que ocorrem através do WhatsApp. Então muita gente, a gente recebe fake news, a gente recebe informações trocadas e debates, às vezes muito acirrados, nos grupos de família, né, que todo mundo fala, que ficam muito agressivos. Então você consegue, às vezes, no dia a dia ter uma convivência amigável, chega no grupo de WhatsApp e todo mundo se odeia e as posições vão ficando posições cada vez mais rígidas. E aí a gente tem um debate que não é um debate, ele é totalmente isento de diálogo, ele vira uma briga, né? Ele vira uma discussão em que você já tem um lado e você não está disposto a ouvir o outro. E aí isso tem muito a ver com a conjuntura no geral, que é uma conjuntura que a gente fala que é de alta polarização, né? A gente vê extremos e tudo mais. No geral, isso não é uma coisa ruim, a gente tem a polarização, porque existem lados realmente na nossa sociedade. Existem posições políticas, e eu vindo da análise da perspectiva do materialismo histórico, que é o método que vem do marxismo, a gente percebe que essas posições políticas, elas se apoiam em uma certa realidade material. Algo pode ter a ver com onde você se localiza na sociedade, então pode estar relacionado na sua posição como trabalhador, ou como empresário, uma pessoa que trabalha no meio rural ou no meio urbano, e a gente tem essa influência nas nossas perspectivas também, mas também em relação aos jogos de poder que existem na sociedade. E aí grande parte do ganho que a gente tem nas nossas análises da sociologia é essa grande preocupação com as fontes de poder que existem por aí. Então não é simplesmente que o poder é regido sobre nós vindo do governo ou vindo simplesmente de quem tem mais poder econômico, mas como essas relações de poder nos afetam e afetam uma disputa por poder. E isso está muito presente hoje em dia, porque a polarização em que a gente se encontra é uma polarização que tem a ver com a disputa de poder, mas a maneira como ela se apresenta pra gente não é totalmente fiel a essas relações materiais que eu falei para vocês antes. Existem algo que a gente trabalha também dentro dessa perspectiva da psicanálise política, é que nós temos significantes. Nós temos significados, que é a maneira como a gente interpreta, e os significantes são os eixos, as ferramentas que são apresentadas para comunicar significados para a gente. E numa crise de representação, esses significantes vão ficando vazios. Eles vão se esvaziando porque as pessoas perderam confiança política no próprio sistema de representação, não só nos políticos. É por isso que muita gente falou de reforma política em 2013, depois em 2014. Só que, por exemplo, o Congresso eleito em 2014 chegou e falou que ia fazer uma reforma política e aí implementou algumas coisas que as pessoas queriam e outras coisas ficaram da maneira que estava antes, ou talvez até pior. Uma das interpretações que a gente tem disso em relação a cláusulas de barreira. É complicado, porque a gente vive num país de 35 partidos políticos, é bastante confuso. Mas em vez de a gente estar tratando do fato que boa parte desses partidos existe através de fisiologismo, existem como partidos de aluguel, que não estão sendo fiéis às relações de poder da sociedade, mas simplesmente à sua autorreprodução, colocaram uma cláusula de barreira ali como se isso fosse resolver o problema, sendo que o que acaba acontecendo, que é posições muito legítimas na sociedade, que já são marginalizadas, acabam sendo mais marginalizadas. Então esse próprio processo de reforma política que ocorreu nesse último período também não deu conta da nossa crise de representação, até porque a gente está aqui em 2018 e muitas pessoas não sabem quem vão votar e não sabem mais, além disso, não sabem qual é o projeto que te representa. Não é simplesmente o candidato, não é simplesmente o partido, mas qual que é a minha visão política na sociedade. O que eu acho da reforma da Previdência? O que eu acho da crise econômica que a gente está passando? Quais devem ser as prioridades de um governo? E será que esse modelo de representação que a gente tem hoje, na base do voto, ele é suficiente? Tem várias questões que passam por isso e a gente vê que essas questões não estão sendo atendidas. Os nossos candidatos políticos estão tratando muito pouco disso e muito mais
das soluções prontas, preparadas, que eles podem trazer pra gente, feitas geralmente entre quatro paredes, com as portas fechadas, e isso vai reforçando uma ideia que o nosso sistema de representação no Brasil, não formalmente, mas na sua base mesmo, na forma que ele ocorre no dia a dia, é de representação passiva. Eles esperam que a gente simplesmente aperte uns numerozinhos na urna e aí esses representantes eleitos vão resolver todos os problemas da sociedade. E aí quando a gente tenta se organizar, se mobilizar, vem a polícia, vem a bala de borracha, vem o spray de pimenta, porque a mobilização não seria desejável, seria coisa de vagabundo, de vândalo e assim por diante. E é isso que eles nos contam, é isso que é contado na imprensa, inclusive. Sendo que isso está negando um princípio central que a gente tem na nossa sociedade, inclusive nos modelos formais do modelo de democracia que é vigente no Brasil hoje, que é a participação política. E a participação política ocorre de várias formas, não é somente na audiência pública, não é somente num processo de consulta, ou talvez mesmo num orçamento participativo, que é uma experiência muito brasileira, que inclusive foi exportada para outros países, mas também você poder ir para a rua, reivindicar os seus direitos, fazer a sua voz ser ouvida. Isso foi colocado como uma coisa ruim, inclusive hoje em dia a gente tem uma lei antiterrorismo no Brasil que criminaliza movimentos sociais, criminaliza vozes dissidentes, vozes que não estão em consonância com o que aqueles representantes eleitos querem passar pra gente. E aí a gente tem esse problema dessa crise de representação, a gente tem uma polarização, mas aí a nossa polarização sob a crise de representação, ela não é uma polarização totalmente enraizada nas posições materiais da sociedade. É uma polarização que ela tem a ver com essas construções que fizeram pra gente, para preencher esses significantes que se esvaziaram, e aí eles apresentam significados que às vezes não correspondem. Então você vai ouvir coisas na nossa sociedade hoje, como que nazismo era de esquerda, era socialista, porque pegaram aquela ideia que havia um certo nome ali no partido, então seria aquilo automaticamente. Aí se fosse assim, a gente ia pegar os 35 partidos que a gente tem hoje no Brasil e ia avaliar realmente se o partido que se diz humanista é humanista, que se um partido que se diz socialista é socialista, e se um partido que se diz social-democrata é social-democrata, que se diz que é liberal é liberal. E a gente vai avaliar e vai ver que nem sempre. Por quê? A maior parte dos nossos partidos, eles não têm uma base ideológica coerente. E aí entra esse problema real da gente compreender o que é ideologia hoje no Brasil. Ideologia vai ser interpretada de formas distintas por vários sociólogos diferentes. Então você vai ter perspectivas que vão variar bastante, mas eu venho de uma linha gramsciana e a gente tem uma preocupação em atrelar que a questão da ideologia é um grupo de ideias que pertence a um grupo político. E aí ele vai ser perpetuado na sociedade através daquela forma. O problema é que tem gente nos contando que ideologia é só coisa da esquerda. Ou gente da esquerda falando que ideologia é só coisa da direita. E aí a gente entra num problema maior, que é a interpretação de um sobre o outro vai prevalecer em vez do que é o significado real das ideias que estão sendo passadas. Então a polarização, ela se sustenta de formas, por exemplo, pessoas colocando porque o PT é comunista, sendo que o PT não é comunista. Só que a gente teria então que compreender o que seria o comunismo. Mas se a gente tenta compreender o que significa o comunismo, vão nos acusar de doutrinação ideológica, como o pessoal da Escola Sem Partido tenta fazer, e a gente não consegue trazer os comunicados reais. Então uma das consequências disso é o ataque que tem avançado em relação ao pensamento crítico no Brasil, em relação aos nossos professores, que estão tentando, às vezes, simplesmente passar um conteúdo básico que, às vezes, 20 anos atrás não teria sido contestado, como falar que nós tivemos um período de ditadura militar no Brasil. E aí tem gente falando que não se pode falar disso porque isso seria doutrinação. E aí muitos historiadores praticamente reviram no túmulo, pensando no absurdo que a gente chegou de relativizar
o conhecimento científico dessa forma, inclusive negando que o conhecimento sociológico é um conhecimento científico também. Por isso que os cursos chamam-se de ciências sociais. Então, nessas dificuldades que a gente encontra, as polarizações são polarizações que podem ser polarizações falsas radicalizações, porque o seu opositor, ele é um opositor que você construiu, você mesmo atribuiu as características que você achou conveniente para poder criar uma rejeição na sociedade através daquelas características, e aí isso muda a disputa do poder. A gente sai dessa base material, do que realmente está em jogo, e coloca simplesmente relações ao marketing. Você atribui essas qualidades e defeitos, e aí você passa essas qualidades e defeitos para a população, e a população vai absorvendo aquilo. Por quê? Se a gente vai proibindo o pensamento crítico, se a gente vai tendo processos na sociedade que são de desmobilização, porque você não pode protestar, isso é ruim, você tem que protestar somente na urna, o voto é o seu protesto. E aí você tem despolitização, porque os significados reais não contam mais, contam somente o que contam, o que eles querem que a gente acredite. Aí a gente vai tendo desmobilização, despolitização, e as pessoas, claro, que vão entrar numa crise de representação. Isso vai virar uma consequência natural desse processo. E aí, mais ainda, com as pessoas tendo dificuldade em compreender não somente quem deve representá-los, mas qual que é o projeto que eles acreditam realmente. Para isso, a gente deu um nome. Essa situação que a gente está hoje no Brasil, de despolitização, apesar da gente falar muito de política, porque são coisas diferentes, falar muito de política não significa politização. Politização é a gente se assumir como sujeitos políticos em relação a um projeto de disputa de poder, porque a disputa de poder ela é real, ela existe. E aí o que acontece? A gente vai tendo algo que a gente chama de ultrapolítica. E esse é um conceito que um filósofo marxista chamado Slavoj Žižek cunhou em 1999, num debate que ele teve com um outro filósofo, que é um filósofo francês, Jacques Rancière. E aí eles tiveram um debate sobre formas de politização e despolitização da sociedade. E aí o Žižek cunhou esse conceito e aí guardou lá. E ficou meio que abandonado, ninguém trabalhou com isso. No último período, a gente tem resgatado o conceito tanto para tratar da política dos Estados Unidos em relação ao Trump, também em relação ao conservadorismo e à extrema-direita que tem crescido na Europa. Então, vários governos mobilizando afetos específicos nesse sentido, e aqui no Brasil também. E a ultrapolítica ela é útil porque ela nos permite entender que, em vez de a gente estar debatendo os projetos de sociedade, então, quais são as necessidades da classe trabalhadora, quais são os direitos sociais que estão em jogo, como que os direitos estão sendo negociados em relação a prioridades econômicas, ou até mesmo o fato que a gente deve estar discutindo qual que é a base da nossa economia. Tem gente que coloca que economia é simplesmente você está fazendo uma gestão da sociedade, mas os próprios valores econômicos que são embutidos na gente não estão sendo questionados. Por isso que eu gosto muito, assim, na minha formação, eu ter trabalhado com economia política, que a gente teve a oportunidade lá do meu curso para realmente falar, então, por que a gente usa o PIB para medir prosperidade? Por que a gente usa o PIB para medir crescimento e desenvolvimento de um país? E por que o PIB é sempre prioritário ali no Ministério da Fazenda e não no IDH? O que a gente trata como investimento e o que a gente trata como gasto? Essas são perguntas reais, de questionamentos que a gente deveria estar fazendo no nosso dia a dia, mas eles não estão sendo feitos. Por quê? Há um levante durante essa crise de representação em falar, olha, o problema que a gente tem hoje é o problema do outro, daqueles que são os nossos inimigos. E a gente taxa eles com os defeitos que a gente acha que a sociedade vai odiar e coloca dessa maneira. E aí, por exemplo, o que a gente ouve hoje em dia é que um dos problemas da esquerda seria a tal da ideologia de gênero. E aí você vê nas correntes de WhatsApp, nos grupos do Facebook, as pessoas falando sobre isso, e ninguém sabe muito bem definir o que seria essa tal ideologia de gênero, porque muitas vezes o que eles estão criticando são aulas de biologia.
aulas de educação sexual. Inclusive, nós educadores trabalhamos com isso, sabemos o valor real na nossa sociedade de educação sexual, porque ajuda a identificar, inclusive, abusos domésticos que ocorrem. Como que uma criança... E aí, tudo é muito apropriado, a gente sabe disso, tudo é muito apropriado de acordo com as idades, mas como é que uma criança, um pré-adolescente vai identificar quando está numa situação de abuso, se esse debate não está sendo feito nem na sua família, e a gente sabe que a maior parte dos exploradores sexuais de crianças são pessoas próximas, não é geralmente aquela figura de alguém que está escondido num abuso por aí, são pessoas próximas, então aquele debate vai ser barrado naquele ambiente, e a gente também não pode fazer esse debate na escola. Por que nos contam que a escola é um espaço simplesmente para você passar informações técnicas básicas para os estudantes e não para fazê-los pensar? É um problema antigo no Brasil. Paulo Freire já tratava disso há muitos anos, falando da educação bancária. E aí eles estão colocando que isso é uma coisa ruim. E aí eu lembro que em 2015 teve um protesto ali na Esplanada em Brasília que tinha uma frase realmente pedindo ajuda para o exército estadunidense, porque Paulo Freire era um problema no Brasil, para expulsar quem falava de Paulo Freire. Paulo Freire seria um grande inimigo, sendo que é um dos brasileiros mais renomados lá fora. Muito estranho como muito do que a gente tem aqui é valorizado lá fora e não é valorizado aqui. Mas isso tem a ver com outra política, que a gente vai trazendo essas características negativas, distorcendo os significados, e aí um afeto brota muito facilmente, que é o afeto do ódio. Então o ódio é esse primeiro afeto a brotar na despolitização, porque a ultrapolítica é uma política baseada na ameaça. Então pode ser a ameaça comunista, pode ser a ameaça fascista, pode ser qualquer ameaça que seja construída. Só que nem sempre essa ameaça é uma ameaça que, primeiro, é uma ameaça de verdade, ou seja, ela vai afetar você propriamente, e segundo, ela tem base material, é realmente algo que está acontecendo. Então, por exemplo, algo que a gente ouve hoje em dia, nessas mudanças de significados, é que a gente vai ouvir tanto pessoas na esquerda chamando o PT de direita, por conta das divergências em relação aos governos do Lula e da Dilma, quanto pessoas da direita falando que nunca existiu governo de direita no Brasil, só na ditadura militar. Então, Fernando Henrique Cardoso seria um grande comunista e tudo mais, e Collor também, Sarney, Então, esses significados vão sendo trocados, vão sendo distorcidos. Por quê? O importante é você alimentar essa ameaça. E aí, se você se sente ameaçado, o ódio, ele é parte disso. Aquele outro representa tudo aquilo que eu não quero na sociedade, tudo aquilo que eu acho ruim. E aí a gente vai perdendo tanto questões de civilidade, quanto a nossa própria capacidade de estar mobilizando projetos políticos em si. Só que a gente vê figuras como o Bolsonaro, que é um dos principais líderes desse tipo de política, né? Então, a gente vai ver que o cara vai falar, por exemplo, de medir a população negra no Brasil em relação a arrobas, como se fossem preguiçosos, e eles seriam os problemas que o país não cresce, sendo que a maior parte da população brasileira é negra. E aí o general Mourão vai falar uma coisa, por exemplo, que o problema dos índios é que os índios são preguiçosos, e aí nega que a nossa base de conhecimento no Brasil é indígena, os nossos alimentos, a nossa culinária, e os indígenas estão sofrendo um genocídio que ocorre em várias partes do país. Por quê? Se você faz isso, aí você consegue justificar, por exemplo, um agronegócio que avança sem parar e promove cada vez mais a diminuição das terras indígenas e também o ataque de fazendeiros e jagunços aos indígenas. Ou seja, você pega aquelas pessoas que estão numa situação de opressão, de exploração na sociedade, e você torna delas o inimigo central dessa situação, muito conveniente. E você mobiliza através do ódio, você coloca todos aqueles que estão juntos no mesmo bolo, e a gente não tenta mais destrinchar o que são aquelas lutas, o que eles realmente estão pedindo. De repente, uma pessoa que está pedindo direitos sociais é colocada como inimiga na sociedade.
isso vai se refletir na base da pior forma possível. Pessoas simplesmente argumentando hoje em dia que isso ocorreu recentemente. Teve um caso agora de uma professora na escola que teve uma briga entre alunos, ela foi separar e uma criança falou: não, mas quando o Bolsonaro for eleito, vou comprar uma arma e vou tirar na sua cara. Uma criança falando isso. Isso é política do ódio. Você não aceita nem mais ser contrariado. São sementes que estão sendo plantadas. E claro que isso gera receio, isso gera medo. Só que aí o problema do outro lado é que quando, em vez de a gente sentir esse medo e aí mobilizar rebeldia, mobilizar amparo, mobilizar a possibilidade de a gente estar transformando essa situação com outros projetos, soluções materiais para a situação que a gente se encontra hoje, inclusive a crise econômica, estamos mobilizando o medo também. Então a gente está nessa disputa da outra política, o ódio de um lado e o medo do outro. Então se coloca que você deve eleger fulano porque o fulano é o oposto do Beltrano, não porque o fulano realmente tem um projeto que vai resolver os problemas da nossa sociedade. E aí isso gera uma questão muito complicada, porque se você for olhar entre a direita e a esquerda, os projetos ali na esquerda, a maioria são bem parecidos. Os projetos ali na direita, a maioria são bem parecidos também. Só que o foco é como se tivessem apenas dois projetos no Brasil, que é o bolsonarismo e o petismo. E a gente fica no anti-bolsonarismo e no antipetismo e não consegue, por exemplo, tentar compreender quais são as raízes desses fenômenos e quais são as consequências desses fenômenos daí por diante. E o medo acaba sendo um problema talvez maior do que o ódio, porque o medo, o ódio mobiliza. Você mobilizar através do medo, na verdade, você está gerando paralisia. É uma mobilização passiva. É que você agora, já que nos odeiam, a gente simplesmente tem que acreditar no salvador da pátria, alguém que vai resolver todos os problemas e ficar quietinho. E aí se ano que vem, quando chegar o próximo governo, e por exemplo, vamos supor que venha Ciro ou Haddad no lugar do Bolsonaro, também não se pode protestar, porque você estaria fortalecendo o bolsonarismo. E aí a crítica cai por terra novamente, não se pode criticar, não se pode ter pensamento crítico. E olha tanto que isso é assustador, né? Diria que essas tais pessoas que valorizam Paulo Freire, que são as pessoas que valorizam o pensamento crítico, a pedagogia crítica na sociedade, são pessoas que, por estarem mobilizando medo, estão por conta própria falando pra gente não fazer muita coisa. A gente agir em relação ao voto, barrar uma grande ameaça, e aí agora a gente tem que ter paciência, porque a correlação de forças não é ideal. Isso é uma história antiga, ela existe desde sempre. Toda vez, desde a primeira eleição ali do Lula, toda vez que havia uma mobilização de base social, inclusive a base social que elegeu o Lula, era colocado, tem que tomar cuidado, porque através disso a gente pode estar facilitando para a direita, ou sendo a esquerda que a direita gosta, ou sendo um grupo de pessoas que simplesmente replica o que está na imprensa. Se a gente está, às vezes, avaliando que tem coisas que estão aí que são de verdade. Então a gente teve uma reforma da Previdência em 2003 também, que as pessoas não gostaram, e ela foi feita. Por que uma reforma da Previdência, por acaso, foi necessária e essa agora não é? Quais são os eixos que são diferentes em relação a isso? E quais seriam as soluções econômicas para a gente tratar da questão da Previdência? A gente sabe que existem fardos muito grandes hoje em dia na nossa sociedade. O Brasil é um país em que a nossa tributação é extremamente regressiva. Então, o pobre paga mais, até porque o que a gente paga não é só ali que está na alíquota do imposto de renda, a gente paga muito sobre o consumo. Então, isso pesa muito no dia a dia das classes mais baixas. Então, quando às vezes chega uma pessoa de classe média alta e fala assim, imposto é roubo, imposto é absurdo, eu não aguento mais pagar imposto, nem tudo ali é mentira, a gente tem uma base material. Que, olha, é problemático o nosso sistema tributário. Agora, passar disso para aceitar que as 6 famílias mais ricas do Brasil, que estão ali no 0,01% dos mais ricos no Brasil, paguem
menos imposto proporcionalmente do que uma pessoa que ganha salário mínimo, a gente está simplesmente caindo no conto despolitizado sobre a base material do sistema tributário brasileiro. Só que este debate não está sendo feito. A gente está mobilizando entre o ódio e o medo constantemente, sem estar falando por que este lado é diferente daquele. Então, o que está faltando, na verdade, é uma disputa de antagonismo, que aí é o conceito central material que a gente tem que trabalhar. É natural ter uma polarização, é natural que hajam projetos diferentes, mas o ideal seria que esses projetos fossem embasados através do antagonismo material que existe na sociedade. Então é você estar defendendo um projeto ou outro enraizado na sua condição como trabalhador, ou na sua condição como empresário, ou na sua condição como pessoa negra, como LGBT, como mulher e assim por diante. Só que não é isso que a gente está vendo, e tem muita gente que vira para mim e fala: você não acha que está tendo dissonância cognitiva, que é um conceito que vem da psicologia social, para tentar compreender quando uma pessoa não se encaixa, né, no processo. Então, assim, ali tem um cara que odeia LGBTs e eu sou LGBT, mas eu vou apoiar o cara que odeia LGBTs mesmo assim. Isso seria esse processo de dissonância cognitiva. Mas é muito mais do que um fenômeno individual de pessoas. Tem a ver com esse processo real de despolitização. A gente aprendeu há muitos anos, isso não é recente de agora, que é tudo bem você abrir mão de certas coisas por outras. Então, então eu vou abrir mão agora desse cara que pode estar, na verdade, promovendo ódio contra mim, porque ele deve ter alguma solução, por exemplo, para a segurança pública. E aí, quando você vai olhar as soluções para a segurança pública, nenhuma delas são enraizadas em pesquisa, nenhuma delas tem a ver com o que a gente viu que funciona ou não funciona em outros lugares. São respostas fáceis. E aí está a dificuldade. Numa conjuntura de despolitização, as respostas fáceis são as que reinam em todos os espaços, né? Então, toda vez que você vai debater com alguém tem uma resposta ali na ponta da língua, e essa resposta na ponta da língua não necessariamente bate com a relação material, não necessariamente bate, por exemplo, com o fato que a gente viu, olha, a intervenção federal no Rio de Janeiro é caríssima e só piorou a situação. Então, simplesmente você militarizar mais ainda os espaços em que tem crime, em que tem violência, não é a solução. Mesmo assim, você tem um monte de gente acreditando que é isso que vai resolver os problemas. Ou que, por exemplo, se você armar a população, isso vai resolver os problemas. E não, por exemplo, criar uma situação de crise generalizada de segurança pública ou até mesmo de uma guerra civil, em que a violência está sendo banalizada. Então, o problema central que a gente encontra nessa conjuntura do Brasil entre a política do medo e a política do ódio é que nós parecemos estar presos num ciclo vicioso, em que a resposta para o ódio é simplesmente o medo, ou seja, estou com medo daquela pessoa, então eu coloco alguém do campo de cá para substituir, sem estar realmente tentando trabalhar por que aquela pessoa surgiu em primeiro lugar, por que o ódio está sendo mobilizado em primeiro lugar, quais são as raízes dessa conjuntura, quais são os problemas centrais em relação à nossa crise de representação. Será que as soluções que estão sendo apresentadas aí como antissistêmicas realmente são antissistêmicas? Porque para a gente falar disso, a gente tem que estar falando sobre o que é o sistema, em primeiro lugar. Quais são as hierarquias que existem na nossa sociedade? Quem, historicamente, tem o poder na nossa sociedade? Então, aquelas perguntas que precisam ser feitas não estão sendo feitas. E, claro, não é fácil fazer essas perguntas agora, à beira de uma eleição, e achar que isso vai resolver. E achar que a gente vai salvar as pessoas do ódio e do medo em 2, 3 semanas. Certamente não. Por quê? Porque a gente está vendo um resultado de um processo de despolitização muito longo, muito contínuo. Mas aí entram coisas que a gente tem que trazer de volta para a política, que a gente só vai ver o resultado, infelizmente, mais a longo prazo. E somente se as pessoas investirem nisso, que é formação política, é trabalho de base, é organizar pessoas novamente, mobilizar as pessoas novamente, para que elas saiam dessa situação de representação passiva, em que seja simplesmente o projeto daquele cara versus o projeto daquele outro cara.
e passam a se colocar como sujeito político na sociedade. Um dos momentos mais vívidos que a gente teve no Brasil recente como sujeitos políticos foi na relação da abertura democrática. Foi quando as pessoas falaram, não quero este regime, quero uma sociedade diferente. E aí era a época que a gente conseguia mobilizar pessoas por direta já. E depois, mesmo no momento ali do Fora Collor, se conseguia mobilizar muitas pessoas porque elas tinham noção do que elas queriam. E o que elas queriam não era simplesmente pautado em ser o oposto do outro. Era algo mais enraizado. Olha, esse projeto eu não quero por conta disso, disso e disso. Então eu quero isso, isso e isso no lugar. Falta muito desse debate no Brasil hoje. E é por isso que a política do ódio e do medo estão prevalecendo. Então, algo que a gente tem pensado bastante nas pesquisas, na sociologia política em relação a isso, é como voltar a mobilizar pessoas no momento que é perigoso até mesmo você protestar, porque você pode ir preso, ou você pode ter situações de protesto de pessoas perdendo o olho e assim por diante, mas mobilizar pessoas de uma forma elas estarem preparadas com as ferramentas de pensamento crítico que são necessárias para a gente estar conversando novamente um com o outro e às vezes demonstrar essa dissonância cognitiva que o outro tem. E aí estar agrupando pessoas, não através do ódio e do medo, mas de um outro afeto que o filósofo Vladimir Safar fala que é muito importante. A situação que a gente se encontra é uma situação de desamparo político e social, em que há uma crise econômica, há direitos sendo tomados, a nossa sociedade parece que ela não progride. A professora Vera Teles ali na USP fala de dilemas e paradoxos que a gente tem na nossa sociedade. Por exemplo, a pobreza, ela sempre existiu no Brasil e parece que ela sempre vai existir, mesmo sendo que todo mundo fala que vamos combater a pobreza. Então essas questões precisam ser trabalhadas para a gente realmente chegar na raiz do problema da corrupção, inclusive. E não simplesmente achar que a corrupção é um problema moral, de você colocar um político mais honesto do que o outro ali, sendo que a corrupção tem raízes sistêmicas que favorecem, né, esse tipo de comportamento. Tem pessoas, inclusive, que podem ser muito desonestas na vida, mas não são corruptas. E pessoas que são extremamente honestas em seus outros espaços, mas ali naquele espaço de poder cometem algum tipo de corrupção. Então isso é muito importante para barrar, inclusive, pensamentos de que basta eleger um empresário que tem muito dinheiro que ele não vai ser corrupto. Sendo que você embolsar a grana você mesmo não é a única forma de corrupção que existe na sociedade. Então está repolitizando os debates, faz parte dos nossos desafios. Infelizmente não é um desafio que a gente consegue ganhar aqui nas próximas semanas, ou mesmo 2018, ou mesmo 2019. Mas faz parte de um horizonte de lutas. E aí eu acho muito importante esse tipo de debate que está sendo promovido nos institutos federais, nas universidades, nas escolas, de estar nos apropriando do pensamento crítico como essencial para todo eixo de debate e para dentro da sala de aula também. Para a gente estar formando cidadãos que são sujeitos políticos e não simplesmente pessoas passivas na nossa sociedade. Eu paro por aqui. Caso tenha algumas perguntas, a gente pode conversar.